Jornalistas discutem mau desempenho do Palmeiras e treta acontece no programa do All Sport. Mas o programa tem 1h30, Gil. O programa tem 1h30. Tô seguindo a pauta, irmão. Você tá colocando uma parada no assunto aqui que não tem Botafogo. Tô falando do Palmeiras. Gente. Chorou lá na Rede Globo para dar entrevista. Nossa, é uma simpatia, é uma coisa tão simpática. E Abel Ferreira rebateu as críticas em coletiva feitas a times brasileiros contra os europeus. Mas ontem o Botafogo, por exemplo, venceu e sofreu mais contra o Seattle do que o Palmeiras contra o Porto. Então, por isso que para mim a análise continua sendo que o Palmeiras fez um bom jogo, porque o Seattle é muito pior que o Porto e conseguiu atrapalhar. Não, mas estamos falando do Palmeiras. Nível dos brasileiros. Daqui a pouco. Não, mas eu não estou comparando o Brasil, estou falando do Palmeiras. Esse é meu ponto. Sim, mas eu não estou comparando ninguém, estou falando do Palmeiras. Você está colocando a parada com um time que eu não estou citando, que é o Botafogo. Botafogo é daqui a pouco. Vamos falar do Botafogo. É que analisar, se a gente analisa só o Palmeiras e o Porto, sem olhar o resto do contexto do campeonato, todas as dificuldades que estão para todos, aí fica... Mas o programa tem 1h30, o programa tem 1h30, estou seguindo a pauta, irmão. Você está colocando uma parada no assunto aqui que não tem Botafogo. Estou falando do Palmeiras. Gente. Especificamente do Palmeiras. Não, porque eu não quero que misture os assuntos que eu estou abordando. A pergunta foi sobre o Palmeiras, eu falei do Palmeiras. Na hora do Botafogo, eu falo do Botafogo. Você está falando dos dois, eu estou falando do Palmeiras. Então essa defesa incondicional não vai colar comigo. Eu falo de um e de outro. Então. Não é defesa incondicional. Eu falo de um e de outro. Não é defesa incondicional. Sabe o que acontece? Aí você tá viajando, Mauro, desculpa. Não, não é defesa incondicional. Você tá colocando o Botafogo na jogada, eu tô falando do Palmeiras, a pergunta do Tirone foi sobre o Palmeiras. Aí você me envolveu o Botafogo para aliviar a crítica do Palmeiras. O Arnaldo fala do Palmeiras e o Botafogo. Para minimizar a crítica que eu fiz ao Palmeiras, é o que eu tô entendendo. Meu Deus. Desculpa, mas é o que eu tô entendendo, irmão. Tudo bem, beleza. A questão é a seguinte. Não é. Mas eu falei especificamente do Palmeiras. O Botafogo, para perguntar, eu falo do Botafogo. Situações de gol não cria. É bola cruzada, é bola cruzada, é bola cruzada. E o Vitor Roque pode amanhã fazer o gol do título mundial. Mas ainda está apresentando muito pouquinho para 25 milhões de euros. Está na hora desse rapaz começar a apresentar mais. É pouco. Então achei que teve o copo meio cheio, porque foi melhor, mais inteiro, teve chance de ganhar. Esse é o olhar positivo. Por outro lado, era para vencer o Porto. E não venceu. Então acho que acabou não sendo uma jornada tão boa assim, não. Pelo Aliança Lima em casa na Libertadores, na fase preliminar, antes do Corinthians. O Corinthians foi uma fase adiante, conseguiu chegar na Sul-Americana, Boca nem isso. Não tá até melhor um pouco no Campeonato Argentino lá, foi um pouco melhor, mas não é o melhor Sul-Americano, é o pior no momento, embora seja um clube muito tradicional com grandes times da sua história. Acho que o Palmeiras ontem era para ter vencido o jogo. Perdeu uma chance enorme de ganhar do Porto. E o Botafogo não é. O Botafogo é o campeão mais recente e não é. Isso, é isso que eu tô falando. O Palmeiras é o campeão lá de trás e é. O critério qual é? Nenhum. Aliás, se você estivesse trabalhando, desculpa, mas se você estivesse trabalhando em alguma das emissoras que transmitem o Mundial, você não poderia estar dizendo nada disso. Os narradores aí que fizeram o jogo, da TV Cazé, da Rede Globo, foi gol contra do zagueiro. Gol contra, não foi gol do Paulinho, né? E mais, quando você tem um time que eu já escalo mal contra o Flamengo, aí eu escalo mal no jogo, no Al-Ahly, escalo mal de novo. Então, o que o Abel tá fazendo? E o Abel virou a Madre Teresa de Calcutá. Mas aí, meu irmão, dá uma olhada. Olha, tudo bom, tudo bem, nossa, que maravilha. Chorou lá na Rede Globo para dar entrevista. Nossa, é uma simpatia, é uma coisa tão simpática, né? E os jogadores também, brasileiros, que não vão em cima do VAR, goleiro que sai jogando rapidinho. Aí é a visão que cada um tenha do que está acontecendo no Mundial. Agora, o Palmeiras se escala mal, já era para jogar o Maurício, Rafael Veiga e também o Flávio Lopes. O Palmeiras é mal... E outra coisa, meu irmão, quase perdeu pro Inter de Miami de 2-0. Estão de brincadeira, os gols que tomaram. E vou falar já aqui, se do mesmo jeito que jogou, o Botafogo vai passar. Botafogo vai passar, primeiro porque é um time que está jogando muito mais. Segundo, que está sendo muito bem escalado. Ah, não tem o Gregory. Tudo bem, é só um jogador. Se o Palmeiras achar, e já aconteceu isso no Brasileiro e na Libertadores, não foi? Nesse sentido. Não, o primeiro gol que tomou não pode tomar. Não, mas estão aberto até o... Então, olha só. Pô, o primeiro gol, é uma coisa assim, é uma coisa de quem não está treinando, de quem não está se condicionando, porque você fica empolgado com o Mundial.
E aí é uma dor de cotovelo pra mim, que sou corintiano. Aí, ó, é dinheiro, é por não sei de quem, é pagar não sei gente. Só deixar bem claro, né? A verdade não quero nem colocar, a culpa é dele, é sempre assim, mas você ter um elenco como esse e fazer seu time quase perder a chance de ser o primeiro no grupo, e você enfrenta o Botafogo, hein? É o Botafogo, irmão, campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro e campeão brasileiro, time do Wilson Gotardo, que tá comentando na Sport TV, arrebentando na Sport TV o Wilson Gotardo de Santa Bárbara do Oeste, um dos maiores zagueiros que eu joguei. E agora você, que um baita do zagueiro. Aí você, tudo bem, você tem o Inter, se jogar do jeito que jogou com o Inter de Miami, se der a chance que deu pro Al Hilal, se jogar desse, não passa do Botafogo. E pra passar do Botafogo, vai ter que jogar muita bola, Souza. Porque pra mim dá Botafogo. Pelos jogos que a gente tá vendo, esse Palmeiras acontecem umas coisas com ele que ninguém explica, né? Essa é a realidade. Então, o Botafogo joga melhor hoje, isso é fato. Se o Palmeiras estivesse nesse grupo do Botafogo da forma que tá jogando, provavelmente não classificaria. Então, o Abel precisa rever os conceitos dele e colocar o time ideal para poder jogar. Coisa muito bem falado por vocês. Se tem uma coisa que vai acontecer e que se ele não passar das oitavas no sábado, 1h da tarde, a responsabilidade vai ser toda dele. Porque é ele que tá fazendo o time do Palmeiras não jogar. O Palmeiras só tem uma jogada. É jogar a bola no Estevão e torcer para que ele faça a jogada sozinho. Não tem infiltração. Aí entrou o menino, o Alan, que é da base. Aí ele é meia, meteu uma bola pro Paulinho, mas só tem... Enquanto não tem um cara criativo, que é o Maurício hoje, que ele não coloca pra jogar, o time vai ficar sofrendo. Que de novo foi essencial pra uma vitória. Meteu o gol, né? Fez o gol do empate. Souza. Vai ficar sofrendo, porque ele insiste em jogadores que não tá... O Veiga é um grande jogador, o cara tem números expressivos, é ídolo do Palmeiras, mas não tá bem. Em sentido. Não, o primeiro gol que tomou não pode tomar. Mas estão abertos até o então, olha só. Pô, o primeiro gol. É uma coisa assim, é uma coisa de quem não tá treinando, de quem não tá se condicionando, porque você fica empolgado. Eu já vou voltar a repetir, eu tenho muito orgulho de estar no Brasil e já tive muitas possibilidades de sair e não saí. Há espaço para melhorar? Eu ainda agora falei dos espaços que nós temos para melhorar. Mas mais do que nunca, eu acredito que o futebol brasileiro precisa de pequenos detalhes só. E isso é tudo mentira, porque quando nós também vamos disputar o Mundial, também estamos no final do campeonato. O Porto tem 50 jogos, o Palmeiras tem 36 já. E quando jogamos a disputar o Mundial, vamos com 70 e muitos. Não vamos falar, isso são desculpas. O que eu acredito hoje, à data de hoje, é que cada vez mais há treinadores qualificados, cada vez mais há equipas qualificadas. Agora, há equipas que têm a possibilidade de ir buscar os jogadores que têm mais recursos técnicos, que se calhar podem ser mais eficientes. A probabilidade de eficiência é maior, porque eu não conheço nenhum jogador que seja 100% eficiente. Não há. Agora, o que há, e isto é muito bom, ainda para mais para o Brasil, para entenderem, a diferença está no nosso pensamento. A diferença está naquilo que eu acredito. Porque se eu acreditar que sou inferior aos outros, eu vou ser mesmo inferior aos outros. Ora, se eu acredito que eu sou bom, se eu acredito que com trabalho posso competir, se eu acredito que com um trabalho posso organizar, não tem nada a ver nem com nacionalidade, nem ser europeu, porque muitos dos que estão aqui estão lá e vêm jogar para aqui outra vez. Portanto, eu não gosto de fazer messas, o que eu gosto é quando nós damos condições para que os treinadores trabalhem, para que as equipas descansem, para que os gramados sejam bons, o jogo torna-se competitivo e dinâmico. É isso que nós podemos ver aqui. E aquela imagem que eu tinha do futebol brasileiro vai por água abaixo, porque nós competimos contra os outros e vemos que a diferença é mínima, não há diferença, é competir. Portanto, isso é quase como ser do norte e do sul. Nem está certo nem está errado. Vamos competir e temos tempo para nos preparar e cada vez mais, e vou voltar a repetir para terminar, hoje não há jogos fáceis. No último campeonato do mundo de seleções, sabem que o lugar ficou Marrocos? Alguém diria que a Itália seria eliminada pela Macedónia? O futebol mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Será realmente que o Palmeiras está jogando mal? Ele está realmente merecendo todas essas críticas?
Será que ele vai perder pro Botafogo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.